Profecia, Pastor Gilson Brito, Quarteto Arautos do Rei, discípulos ocultos. E aí? O que a Bíblia fala sobre alguns homens que andavam com Jesus assim? A Bíblia fala de alguns homens como Nicodemos, José de Arimateia, que eram membros do Sinédrio, mas eles, no momento em que o Sinédrio acusou Jesus Cristo e o julgou, eles se recusaram a participar daquele julgamento. Eles não concordaram com aquilo ali. Aí então, o que aconteceu depois que Jesus morreu? Eles apareceram para dar um sepultamento digno ao Senhor Jesus. O pastor Gilson Brito vai fazer um comentário e eu vou fazer meu comentário também. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Juntos outra vez, graças ao nosso bom Deus. O tema de hoje, discípulos ocultos. Quero ler com você o texto de João, Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos então permitiu. Foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Cristo à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo do Senhor e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Certo. Quem cuidaria para que o corpo de Cristo não fosse colocado num sepulcro comum, como um indigente, mas que Jesus estivesse com o rico na sua morte, como foi profetizado por Isaías no seu livro, capítulo 53, verso 9? A resposta haveria de vir de fontes surpreendentes. Exato. Não seriam os apóstolos, pois a maioria deles estava se escondendo com medo dos judeus. Não seriam as mulheres vindas da Galileia que o seguiam fielmente, pois não tinham recursos financeiros e nem influência para isso. Exato. O crime que dera lugar à condenação de Cristo era considerado traição ao governo romano, e as pessoas mortas por essa ofensa deviam ser sepultadas num terreno especialmente provido para criminosos. O discípulo João e as mulheres da Galileia haviam permanecido ao pé da cruz. Não podiam deixar o corpo de seu Senhor nas insensíveis mãos dos soldados e enterrado numa desonrosa sepultura. No entanto, não o podiam impedir. Não lhes era possível obter favores das autoridades judaicas e nenhuma influência tinham junto aos governantes romanos. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em auxílio aos discípulos. Os dois eram membros do Sinédrio, principal tribunal dos judeus, e tinham relações com Pilatos, governador romano da Judéia. Ambos ricos e influentes decidiram que o corpo de Jesus teria sepultamento digno. Então, José de Arimateia foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pediu a Pilatos que o pedido de José foi atendido. E Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra e aloés, de cerca de 100 libras de peso, para seu embalsamento. Ao mais honrado em Jerusalém, não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. Os discípulos surpreenderam-se ao ver esses ricos e influentes homens tão interessados no sepultamento do Senhor.
Agora não mais ocultaram sua afeição para com ele. Enquanto os discípulos temiam mostrar-se abertamente como seus seguidores, José e Nicodemos foram decididamente em seu auxílio. Exato. Era-lhes dado fazer pelo Mestre o que se tornava impossível aos pobres discípulos. Nicodemos, ao ver Cristo erguido na cruz, certamente lembrou-se das palavras que ele lhe havia dito à noite no Monte das Oliveiras. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versos 14 e 15. O mesmo acontecimento que destruiu a esperança dos discípulos, a morte de Cristo, convenceu José e Nicodemos de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Exato. Seus temores foram vencidos pelo nascimento de uma fé firme e inabalável. Vejo esses dois homens representando tantos outros que ao longo dos séculos e ainda hoje sentem o chamado do Senhor para segui-lo, para assumirem o discipulado, todavia resistem por algum tempo e por diferentes motivos, até que finalmente se entregam por completo e vivem uma nova experiência de serviço e compromisso com o reino de Deus. Será que nessa hora estou falando com alguém que, assim como José de Arimateia e Nicodemos, já entendeu que Jesus é o Salvador e no coração o aceita, porém ainda tem algum receio assim, de assumi-lo publicamente, abertamente? Graças a Deus que aqueles dois discípulos ocultos saíram do anonimato e assumiram a fé no Filho de Deus. Exato. E eu oro para que essa também seja a sua atitude. Afinal, Jesus é a nossa maior glória. Amém. Quer dizer, aqueles homens, eles aceitavam, assim, Jesus Cristo, mas eles tinham o receio de se apresentarem como discípulos de Cristo, até porque ocupavam uma posição honrada na sociedade, né? Afinal, ser membro do Sinédrio naquela época não era para qualquer um. E aí então os dois, eles passam ali, né? Agora, quando Jesus ele está morto na sepultura, eles passam a preparar um sepultamento digno para o Senhor Jesus Cristo, porque sabiam que ele estava, no caso, assim, Jesus Cristo merecia aquele um sepultamento digno e não ser sepultado como indigente, não ser sepultado de qualquer maneira. Morreu, nós vamos sepultar lá entre os outros. Não. Eles quiseram demonstrar a sua fé e a sua aceitação de Jesus como Senhor no momento da morte. E hoje existem muitas pessoas que elas, embora ouvem a palavra, estão assim no momento coração duro, resistentes. O Espírito Santo fala com a pessoa para a pessoa aceitar o sacrifício de Jesus, mas a pessoa ela não reconhece, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela agora. Mas só basta acontecer uma tragédia, só basta vir um problema na vida daquela pessoa, que aí então ela se abre para a influência do Espírito Santo. Tem muita gente que só vai aceitar Jesus na hora mais difícil da vida. Assim como já vimos aqui que o ladrão na cruz, ele aceitou Jesus no momento em que ele estava pregado na cruz, que eram os últimos momentos de sua vida, na hora da morte. Tem muitas pessoas que também vai passar por um acidente, tem muitas pessoas que vão passar por uma prova, a perca de um ente querido,
E a partir desse momento, essa pessoa vai se abrir à influência do Espírito Santo. Eu mesmo conheço uma família. Antes, assim, se eu fosse chegar e falar do Evangelho para a família, só ali a mãe iria me ouvir com atenção. E essa família família de um casal da igreja que eu congrego, a igreja adventista aqui em Coração de Maria. O fato é que um dia o homem da casa, né, ele adoeceu, passou por um problema sério, pegou um câncer, e aquelas filhas dele, a neta dele, que antes assim não gostavam muito de oração, de leitura da Bíblia, de estar buscando a Deus, assim passaram a se inclinar mais para a voz de Deus. E recentemente ele faleceu. E aí eu lhe digo uma coisa, eu já tive a oportunidade, depois da morte desse meu amigo, de chegar na casa dessa família, de falar de Jesus, de abrir a Bíblia, de mostrar o plano de Deus para a vida dessas jovens que antes não estavam vivendo assim, ao Evangelho, não estavam ouvindo a palavra. Por quê? Porque a morte fez com que essa família, essas pessoas tivessem assim, o coração mais aberto para a influência do Espírito Santo. Ou seja, vai haver momentos na vida que Deus vai permitir que uma tragédia se abate sobre a sua vida, sobre a sua família, se você estiver resistindo à voz do Espírito, para que você possa abrir o seu coração a Ele. Glórias, louvores, àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Ó Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração, pela paciência, pelo carinho, pela bondade que tens para conosco. Porque mesmo que muitas vezes resistamos à tua palavra, mesmo que muitas vezes não tenhamos a coragem imediata de assumirmos, de recebermos e atendermos ao teu chamado, tu continuas sendo paciente e bondoso para conosco. Tenha misericórdia de nós. Louvamos-te, Senhor, por tua graça que se estende a todos. Amém. E te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para que nós nos entreguemos, para que nós assumamos Jesus em nossa vida, coloquemos o teu reino em primeiro lugar. Pedimos-te no santo nome de Jesus. Glórias ao nome de Deus. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A voz da profecia. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos para a hora certa? 9h21, 104,9. A rádio. Coração FM 104,9. Você ouviu o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja bem, aqui nós temos uma história interessante. A Bíblia diz que Jesus ele morreu e ele foi sepultado na sexta-feira antes do pôr do sol. Mas como assim? Jesus ele foi sepultado na sepultura de um homem rico. O que está aqui em João 19, verso 38, que diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos então lhe permitiu.
Então José de Arimateia foi e retirou o corpo, e também Nicodemos retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele a quem anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepulcro. A Bíblia diz que Jesus foi sepultado na sepultura de um homem rico. Mas como assim? Ele foi sepultado lá na sepultura de José de Arimateia, e essa sepultura provavelmente ela tinha sido preparada por José de Arimateia para que ele e a sua família, ou alguém da sua família, utilizasse a sepultura em favor de si próprio. Só que o fato foi que Jesus morreu, e Jesus era o mestre a quem José de Arimateia ele gostava muito dos seus ensinos. Ele era seguidor de Jesus, mesmo que ocultamente. E aqui para nós, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje tem muitos seguidores de Jesus, mesmo que ocultamente. Mas como assim? São pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. São pessoas que, assim, vão à igreja, ou às vezes até não vão, mas ouvem os estão sempre lendo literaturas que, assim, falam de Jesus. Essas pessoas, elas, assim, não têm o desejo, né, de se manifestar diante das pessoas que aceitam a Jesus e tal, mas no coração elas aceitam. Aí fala assim, mas peraí, isso está errado? Bom, cada um tem a sua forma de receber a mensagem, mas o ideal é que você demonstre que você aceitou a Jesus como Salvador, não que você fique assim achando que você vai de certa forma estar demonstrando para todo mundo. Não, você na verdade tem que demonstrar para o mundo, né, que você aceitou Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele está no comando de todas as coisas. Então, hoje o convite é para que você aceite a Jesus e reconheça Ele publicamente. Por isso que existe o batismo. O batismo é um reconhecimento público de que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, da nossa vida. Agora, esses homens aqui, eles demoraram para aceitar Jesus Cristo, né? Mas graças a Deus que aceitaram. Eu vou lhe dizer uma coisa, ó. Existem pessoas, como eu acabei de dizer, que são pessoas, discípulos ocultos. Mas sabe o que acontece? Esses discípulos ocultos que hoje existem, eles só aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida quando vier uma tragédia na sua família, perder um ente querido, quando acontecer um acidente. Aí essa pessoa ela vai demonstrar quanto ela aceita Jesus como Salvador. Porque você vê, José de Arimateia e Nicodemos, eles ouviram os ensinos de Cristo durante 3 anos, mas eles não se manifestaram publicamente. Aí, então, na hora da morte de Jesus, é que eles aparecem para fazer o sepultamento de Jesus. E aí vem o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. Vamos ver? Isaías capítulo 53. Aqui o profeta Isaías fala o seguinte: Isaías profetizou
a respeito do sepultamento de Jesus. 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Quer dizer, o profeta Isaías já estava dizendo, há muitos anos antes, que Jesus Cristo, quando ele morresse, seria sepultado na sepultura de um homem rico. E é exatamente isso que acontece com José de Arimateia, um homem rico, influente da época. Ele prepara, né, o sepultamento de Cristo, e esse Nicodemos também estava ali, e o fato é que esses homens, eles se manifestaram naquele momento. Mas aqui tem uma coisa interessante também, eu gostaria de considerar com você. O Evangelho de Mateus nos fala o seguinte, veja só, quero aqui considerar com você um outro detalhe a respeito da ressurreição, sepultamento de Cristo. Aqui no texto sagrado, em Mateus capítulo 27, diz assim, verso 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, porém, tomando o corpo num pano limpo, envolveu num pano limpo e depositou num túmulo novo que fizeram abrir na rocha, e rolando uma pedra para a entrada do sepulcro se retirou. É interessante, o sepulcro da época de Cristo, a pessoa era colocada lá dentro. Não era como hoje, que a pessoa fica 7 palmos abaixo do chão. Na época de Cristo era completamente diferente a sepultura. Aí então, por isso diz o texto que ele rolou uma grande pedra sobre a porta, né, para que ninguém pudesse entrar. Mas aqui no Evangelho de Mateus nos dá uma informação, né, de que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, no caso no sábado, reuniram-se então os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, ou aquele impostor, em outras palavras, enquanto vivia, disse: ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo seus discípulos, roubem o corpo e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e esse último engano será maior do que o primeiro. Aí Pilatos disse-lhes: aí tendes a escolta, ide guardai o sepulcro, como vos bem parecer. E indo eles, montaram a guarda do sepulcro, selando a pedra e deixando-a ali a escolta. Por que eu estou lendo essa forma aqui? Veja bem. Quando Jesus estava sepultado lá na sepultura de José de Arimateia, os homens, eles disseram assim, os que mandaram crucificar Jesus: aquele impostor, ele disse que vai ressuscitar no 3º dia. Então faz o seguinte, Pilatos: pega os guardas, monta a guarda do sepulcro, para que não venham seus discípulos de noite e roubem o corpo e digam que ele ressuscitou dos mortos, porque esse engano vai ser maior que o primeiro. Aí então aqui diz o seguinte, que Pilatos ele mandou, né, que a escolta fosse ali guardar o sepulcro. Agora você sabe o que é uma escolta?
Uma escolta seria o quê? Uma cavalaria de aproximadamente 200 soldados. Agora você imagina, 200 soldados do mais poderoso exército do mundo da época guardando um túmulo. É muita gente, né? Você pode dizer muita gente, mas você imagina aqueles homens olhando ali o sepulcro de Jesus e guardando ali aquele túmulo, um defunto. Existem alguns desenhos da morte de Jesus, né, que quando manda colocar a escolta, os soldados falam assim, olha, nós vamos ficar aqui agora, guardando um morto, guardando um defunto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, esses homens que foram guardar o túmulo de Jesus, eles foram os primeiros a ver Jesus Cristo sair da sepultura. E eu lhe digo mais, ali não havia apenas soldados tentando segurar Jesus Cristo na sepultura, não havia. Ali também haviam legiões e legiões de demônios, de espíritos do mal, tentando de certa forma prender Jesus na sepultura. Por quê? Porque eles tentaram vencer Jesus Cristo. A estratégia de Satanás ao tentar matar Jesus Cristo, desculpe, era tentar segurá-lo na sepultura. Por isso que ele manda aqui guardar o túmulo para que os discípulos não venham roubar o corpo, mas no sentido espiritual, junto àqueles soldados, estavam também todos os demônios, todos os seres espirituais malignos estavam tentando prender o príncipe da vida da sepultura, mas não conseguiram. Quando Jesus sai no domingo pela manhã, Satanás ele dá um brado de derrota. Ele na verdade sai correndo, né, ali. Satanás ele é praticamente derrotado. Por quê? Porque assim, se Jesus morresse e ficasse para sempre na sepultura, o que iria acontecer? O plano de salvação iria falhar. Mas a morte de Jesus, ela é parte do plano da salvação. A ressurreição de Jesus garante a vitória. Então, a morte e ressurreição de Cristo é que nos garantem a vitória sobre o mal. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, ó. O inimigo hoje é derrotado. Ele pode tentar o que for contra você, mas ele não vai conseguir, se você clamar em nome de Jesus. Porque Jesus, ele é vitorioso. Nós vamos falar mais sobre a ressurreição no programa de amanhã. Mas eu quero fazer você refletir hoje o seguinte: o mesmo Jesus que foi à sepultura, ele estava na sepultura ali, mas ele rompeu os grilhões da morte e ele ressuscitou. Agora tem uma outra coisa que eu gostaria de considerar com você, para finalizar. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus trabalhou 6 dias na semana. Ele criou o universo, fez todas as coisas, no 6º dia ele fez o homem. Olha que no 6º dia ele fez o homem e a mulher. E no 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Gênesis 2, versos de 1 a 3, diz que no sábado Deus descansou de toda a obra que fizera. Isso lá na criação. Agora, na semana da redenção, acontece algo parecido também. Veja só, no primeiro dia da semana, Jesus ele é estrangeiro. Depois ele dá aquele ensinamento para os discípulos com relação, ele entra no templo, na verdade, ele expulsa os cambistas, depois ele dá um ensinamento a respeito do retorno, da sua volta, e na quinta-feira ali,
Jesus Cristo ele participa de um jantar com, desculpe, na quarta-feira ele participa ali de um jantar aproximadamente, né, na casa de um homem, a Bíblia fala de um fariseu, né, que deu ali um jantar para que Jesus. Já na quinta-feira ele participa ali da ceia com os apóstolos, e na própria quinta-feira ele é preso, ele é levado para o Sinédrio, é julgado de madrugada, é julgado de manhã por Pilatos, e depois a Bíblia fala que ele é crucificado à sexta-feira no horário da hora terceira, né, que é o que vale às 9 horas da manhã para o nosso horário aqui, e depois ele morre no horário da hora nona, que equivale ao horário das 3 horas da tarde no nosso relógio aqui. Agora, o que eu quero dizer? Jesus, quando foi sepultado, ele foi sepultado antes do pôr do sol. E aí, então, meu querido amigo, aonde foi que Jesus estava no sábado? E aí? Cultura. Isso é uma lição para mim e para você. Por quê? Porque até na sua morte, Jesus guardou o sábado. Esses dias um pastor, ele falou para mim assim, mas o sábado ele foi abolido, porque Jesus para mostrar para nós que o sábado não precisa ser mais guardado. Aí então eu fiz a pergunta para ele, mas meu amigo, Jesus ele passou o sábado na sepultura. A Bíblia assim nos ensina. Agora, se o sábado fosse para ser abolido, por que ele não ressuscitou no sábado pela manhã? Porque se o sábado fosse para ser abolido, Jesus ele ressuscitaria no sábado pela manhã e diria, agora não precisa mais guardar o sábado, mas ele guardou o sábado na sepultura, porque o sábado é um memorial da redenção. Não somos salvos por guardar o sábado. Ninguém é salvo por guardar a lei, por guardar mandamento nenhum. Mas, nesse momento aqui, quando Jesus ele guarda o sábado na sepultura, o sábado também se torna agora um memorial da redenção. Lá no Jardim do Éden, o memorial da criação. Agora, na crucificação de Jesus, um memorial da redenção. Volto a lhe dizer, ninguém é salvo por guardar o sábado ou por guardar qualquer outro mandamento. Mas quem é salvo, guarda os mandamentos de Deus. E entre os mandamentos está o guardar o sábado. Querido amigo, eu quero hoje finalizar esse programa dizendo para você que talvez você seja um discípulo oculto de Jesus. Você é uma dessas pessoas que até guarda o sábado, que gosta de ler a Bíblia, que gosta de ouvir os programas aqui no rádio. Você é uma pessoa que é simpatizante da palavra de Deus, mas você ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus. Hoje é tempo de você fazer como fez Nicodemos, como fez José de Arimateia. Reconhecer a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e fazer dele o seu Deus, o soberano no seu coração. Eu quero finalizar orando com você. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você para estar orando comigo agora. Você que está em casa, chega perto do rádio. Aqui eu estou dentro da sua casa, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você que decidiu entregar a vida a Jesus. Eu quero orar por você que decidiu guardar os mandamentos, que decidiu renunciar o eu e obedecer a palavra. Fazer uma entrega completa a Jesus. Por isso, ore comigo. Vamos entregar o nosso coração a Ele. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento de oração aqui com cada amigo ouvinte. Eu sei, meu Deus, que muitos têm, assim, dificuldade de tomar uma decisão. José de Arimateia e Nicodemos tiveram por muito tempo. Mas, Senhor, visita cada ouvinte,
Trabalha no coração, assim, dessa pessoa que ora comigo. Que ela receba, Senhor, a tua graça. Que ela seja transformada por ti. Que na sua vida, Senhor, o Espírito Santo trabalhe a tal ponto dela reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e ser uma pessoa resgatada e transformada por ti. Toma, Senhor, assim, a vida de cada ouvinte, a vida de cada pessoa, a vida de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu agradeço a você pela audiência. Amanhã nós voltaremos aqui com um programa ao vivo. Eu quero agradecer a você que está aí sempre conectado na Rádio Coração FM 104.9. A programação continua com os programas da Rádio Novo Tempo. E agradeço a você, tá bom? Que Deus visite você e a sua família e Deus transforme o seu coração. E agora, eu agradeço a você que está aqui pelo TikTok também. Muito obrigado, me segue aí também no TikTok, que assim tem conteúdos aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a sua família também.